Agora sim, damos início aqui à nossa live, em parceria aqui com a Septodonte Brasil, e fico muito contente aqui de estar podendo conversar aqui com os colegas. E vamos falar hoje aí de moldagens de precisão, e eu convido aí para participar comigo o professor Hamilton Renato, e nós vamos bater aqui um papo descontraído, um bate-papo descontraído, no sentido de estar trocando um pouco de ideias aí sobre a nossa profissão e principalmente como melhorar aí as nossas técnicas de moldagem. Oi, Hamilton, deu certo agora. Boa noite, né? Boa noite para todo mundo que está aí. Queria agradecer o convite da Septodonte, da TDV, para que a gente pudesse estar junto aqui batendo um papo sobre parte de moldagens e técnicas que a gente possa facilitar no nosso dia a dia. E um abraço para você, Marcelão. Valeu, Hamilton. Legal estar com você de novo. E aí, cara, o que manda? Vamos lá. Então, nós temos aqui uma linda incumbência com o nosso parceiro e, claro, conosco, no sentido de também estarmos conversando aqui com os nossos colegas. Foi um convite muito gentil de todo o pessoal da Septodonte TDV Brasil, que nos apoiam sempre, né, Hamilton, em tudo que a gente pode, no congresso, nos nossos cursos privados e no dia a dia, acho que de todos os dentistas, não é? É uma marca mais do que consagrada, né? E tem muita coisa legal, né? Eu gosto muito das novidades, já trabalho com o pessoal já faz um bom tempo, né? Assim como você, e tendo os resultados, e eu gosto muito de alguns materiais, né? Falando especialmente em moldagem, eu acho que principalmente quando a gente fala, eu fiz bastante técnica semidireta, né? E a gente tem que moldar com alginato. Eu acho que o alginato deles ele é bem diferenciado. Então, para a gente falar de moldagens de precisão, quando a gente fala em alginato, muitas vezes o profissional, principalmente na parte voltada à prótese fixa, ele torce o nariz ou franze a testa, não é verdade? Porque ele tem na mente aqueles alginatos de décadas atrás, que não tinham a mesma tecnologia dos alginatos atuais, e eles acabam pontuando os materiais à base de silicone de adição ou condensação como sendo os materiais de eleição para toda e qualquer técnica. E você, bem como eu, sabemos que isso já mudou bastante, não é verdade, Hamilton? O que você acha? Verdade. Não, eu acho que a gente teve uma evolução muito grande, né? Quando a gente falava de alginato no passado, a gente tinha alguns alginatos que realmente talvez deixassem um pouco a desejar ou não tinham uma reprodução tão adequada como a gente tem hoje. Na verdade, a gente tem vários alginatos de excelente qualidade hoje no mercado. Mas eu acho que principalmente os alginatos diferenciados, eles nos dão uma reprodução para, evidentemente, não para moldagens subgengivais, mas supragengivais com uma qualidade muito grande, né? E com a possibilidade de dupla vazagem, né? A gente pode trabalhar 2 vezes em cima da mesma moldagem, que é uma grande vantagem no consultório. Os alginatos comuns, isso é muito mais difícil de fazer, porque ele rasga, ele distorce. Esses alginatos ele tem um poder de não distorção muito maior. Sim, eu aproveitei o dia hoje, que estava tranquilo, e aí eu andei fazendo uma pesquisa sobre esses novos alginatos de precisão, de maior estabilidade, que muitos até falam como sendo alginatos siliconizados, até por eles ter um aspecto mais siliconizado do que os alginatos antigos, de versões antigas, e eu andei observando aqui, e dependendo do alginato, e a gente consideraria o Plastalgin como sendo, a Septodonte como sendo um desses alginatos de altíssima qualidade, de estabilidade, ele torna-se passível da aplicação do vazar o gesso em até 2 horas, o que é interessante. Então você teria um tempo aí para poder fazer a transferência para o gesso de até 2 horas. Quando que a gente falava nisso no passado, não é verdade? Não, hoje em dia você consegue ter esse conforto. Com o processo que os alginatos têm de gelificação, de embebição e cinérese, gelificação todos têm, óbvio, de cinérese e embebição, esse tempo é totalmente inviável para alginatos comuns, né? Alginatos siliconizados, como você citou, eles dão essa possibilidade. Mas a gente sempre fala para o aluno que mesmo tendo essa possibilidade, o ideal é que você vaze imediatamente após a sua moldagem, né?
Fez a moldagem, limpou, lavou direitinho, deixou ela legal, já faz a sua vazagem. Lógico, se por qualquer problema não puder, você pode contar com essa possibilidade. Sim, perfeito. Eu coloquei aqui umas imagens que eu achei até interessante, que na verdade são imagens dos meus cursos, dos meus treinamentos, em que a gente faz um preparo do tipo inlay e ocorre a transferência via alginato. E aqui vocês podem ver uma moldagem com o Plastalgin, a nitidez do preparo, a qualidade do preparo. Ele fica até com um brilho que mostra a diferenciação do material. E nós usamos técnicas de transferência, por exemplo, com silicones feitos específicos para a confecção de modelos de trabalho imediatos, né, que a gente está acostumado, e você também, né, amigo? Exatamente. Aqui, ó. Então você consegue um resultado desse modelo de trabalho de uma forma muito interessante, porque, claro, você tem um alginato de altíssima precisão. Muitas perguntas que eu recebo no curso são o seguinte, fala, poxa, mas isso aí é uma técnica de inlay, sendo uma técnica de inlay, isso aí pode ser considerado uma prótese fixa. E pela literatura, a gente tem visto que para prótese fixa, os materiais de eleição são, principalmente quando você precisa de muita precisão, nos elementos em que você vai fazer uma coroa, vai fazer um retentor, seja lá o que for, você precisa de um material à base de silicone, como uma silicone de adição ou condensação. E eu enfatizo o seguinte, eu falo, gente, esses tipos de técnica agora, de inlay ou lay, que você pode inclusive utilizar resinas de alta qualidade, de alta resistência, para fazer os inlays em consultório, não necessariamente necessitam de silicones especiais de moldagem, tipo adição e condensação, porque essas técnicas não são mais consideradas técnicas de prótese, e sim técnicas de dentística. São técnicas semidiretas, que muitas vezes são feitas no próprio consultório. Verdade. Ou com agilidade maior pelo laboratório de prótese. E se você tem um silicone com esse tipo de qualidade, dificilmente você vai conseguir uma qualidade muito diferente se utilizar um material de adição ou condensação, um silicone de adição ou condensação para moldagem. Até porque as inlays, principalmente se forem feitas com materiais à base de resina, elas são passíveis de ajuste. Claro que a gente não quer fazer ajuste. Então, o principal é a qualidade do alginato. E aí que eu pontuo um material desse como sendo especial para esse tipo de situação. O que você acha? Exatamente isso. Não, eu acho que é exatamente isso, e a qualidade desses alginatos ela é muito diferenciada. Se você agora me permite, eu separei aqui para fazer uma espatulação. Eu não fiz nenhum preparo, eu só vou... porque não sendo na boca, às vezes fica mais complicado. Então eu peguei um modelinho aqui só para a gente fazer uma moldagem. Então aqui, gente, o modelinho tá sem preparo, só para a gente ver a moldagem. Aqui eu já coloquei 2 medidas rasas. É muito importante que a gente utilize o medidor e não faça aleatoriamente para que eu tenha melhor qualidade. Então a gente fez 2 medidas rasas, né? Tirei aqui, já coloquei, só para a gente ver a espatulação. E peguei aqui, não dá para eu virar para mostrar para vocês, senão vai derrubar, 2 medidas de água, tá? Então vamos fazer 2 medidas para fazer uma moldagem e ver se ele realmente tem essa qualidade. Muito bom. Aqui a gente coloca, enquanto a gente não começar essa espatulação, não tem problema. E aí, quando você vai incorporando o material, ó, né? Primeiro a gente faz essa... incorpora a água com o pó, né? E depois a gente já vai fazendo aqui a espatulação. E aí, muito legal é o cheirinho que ele tem, né? Eu sempre brinco nisso em aula, que eu falo o seguinte, ele é de maçã verde, mas ele tem cheiro de Neston de banana. Nossa, verdade. Você sabe que eu pensei o mesmo? Não maçã verde, mas o cheiro lembra banana, verdade. Parece Neston de banana. E olha como é que ele fica, ó. Ó. Não sei se está dando para ver aí por causa da câmera. Tá dando? Tá perfeito. Tá tranquilo, dá para ver bem. Tá? Então aqui a gente vai tirar uma porção para colocar na moldeira. Tô aqui com a moldeirinha, ó. Vou colocar aqui. Então o tempo de trabalho dele, ó, tranquilo, tá certo? Ó, peguei aqui. Eu gosto sempre
de um pouquinho colocar contra a boca do paciente, eu faço isso normalmente, para a gente quebrar um pouquinho da tensão superficial. Vamos fazer aqui, ó, colocação. E vamos aguardar aí o tempo de 2 minutos, que é o tempo de gelificação do alginato. Certo? Certo. Um pouquinho aqui. Estou marcando aqui 2 minutos. Só para a gente ter mais detalhes. Tá? Então aqui estamos aguardando os 2 minutos. Se você quiser falar alguma coisa, Marcelo? Não, tranquilo. Tô acompanhando aqui. Aí deu meu tempo. A gente vai tirar, ó, tranquilamente. Olha aí. E olha a cópia que a gente vai ter, ó. Não, olha que lindo. Aquilo que eu mostrei também ali fica com brilho, né, Milton? Exatamente. Isso ainda pode brincar com... Por isso que o pessoal fala que é siliconizado. Ó. E realmente, lembrando aqui o pessoal, você pode vazar. Pô, deu algum problema, ou quero ter 2 modelos. Ele aguenta até 2 vezes você vazar nessa moldagem. Mesmo que seja o silicone para modelos do Avoco. Olha aí. Fica muito legal, gente. Olha a cópia, não sei se está dando para vocês verem, estou aproximando mais aqui, ó. Dá para ver como copia. Pode ficar tranquilo. Então, em trabalhos que a gente tem, como inlays, onlays, overlays, se for o caso, a gente consegue uma cópia muito fiel com esse alginato. É o meu alginato de eleição mesmo, não é porque a gente está aqui. O pessoal que está aqui, que me acompanha, sabe que eu só falo do que eu uso. É o meu alginato de eleição na clínica. A única diferenciação é que eu não espatulo com grau. Eu tenho uma máquina de espatulação de alginato que me deixa ele ainda mais condensado, mais gostoso de trabalhar. Mas isso não muda nada, dá para a gente trabalhar com alginato, com espátula, sem problema nenhum, grau e espátula, como é a forma tradicional da gente fazer. Olha lá. Muito legal. Foi ótima a sua ideia. Fiquei contente porque mostrou que não é conversa nossa. Então, se vocês utilizam um alginato diferenciado, vocês vão observar que mesmo para moldagens, por exemplo, onde você quer um enceramento, ou você quer um modelo de estudo mais detalhado, mais aprimorado, e não quer usar o silicone por qualquer motivo, eu acho que esses alginatos são excelentes, principalmente, como eu já citei, o Plastalgin mesmo. Sim. Você tem essa estabilidade maior, de até 2 horas. Você pode fazer uma segunda moldagem, uma segunda vazada de gesso, caso não dê certo a primeira, não é isso? Exatamente. E você tem, eu adicionaria ao comparativo, eu acredito que o custo do Plastalgin no mercado é menor. Eu acho que isso hoje em dia também tem que ser levado em conta, porque a Septodont, uma empresa francesa, está no Brasil agora, comprou a TDV, que é uma empresa nacional, era uma empresa nacional, e agora fazem parte do mesmo grupo. Então, a distribuição direta da Septodont dentro do Brasil, com a sua filial em Pomerode, Santa Catarina, faz com que o valor final ao consumidor seja menor. E eu percebo isso quando eu faço os comparativos para os meus cursos, porque os alunos perguntam também, né? É um interesse, né? Não, com certeza. E tem uma coisa, eu não sei quem tá nos acompanhando, né? E quem tem problema de moldar, né? Ou de ser moldado. Eu, por exemplo, isso eu nunca falei, mas eu tenho uma ânsia violentíssima, né? Eu mesmo, para me moldar, tenho uma série de dificuldades. Então, tem que ser um alginato que não fique escoando, que demore aquela gelificação absurda, que demora muito, né? Que molda até a garganta do paciente, e tem que ser um alginato que tenha pelo menos um odor agradável. E isso a gente encontra no Plastalgin. Você coloca, ele se mantém em posição, ele fica na área de moldagem, lembrando, se você usou corretamente a proporção água e pó. Toda vez que você compra o alginato, o Plastalgin vem um medidor de água e pó, tá? Isso você pode cobrar. E o tempo que ele fica na boca, até ter a sua gelificação final, ele é agradável, ele tem aquele cheiro que a gente brincou até que é de banana, né? Pode experimentar o Plastalgin sem problema nenhum. Você vai ver que ele é gostoso de trabalhar.
né? Fora essa qualidade que eu mostrei para vocês, que eu fiz agora, ele é muito legal de trabalhar. Principalmente, né, como eu falei, na técnica semidireta, que eu estou acostumado a fazer, Marcelo também, eu acho ele espetacular, principalmente, aqui vocês viram os detalhes, mas em áreas de término, quando você faz um preparo e tem um término, né, esse término arredondado que a gente tem, ele consegue copiar com muita fidelidade. Isso eu gosto muito nele, por isso que é o meu alginato aí de eleição. Muito bom, Hamilton. Hamilton, outra coisa que a gente está para incluir, né, na nossa apresentação hoje, e eu já até separei algumas informações aqui também que eu achei interessante, a respeito do Racigel, não é? Racigel. Racigel. Para quem não conhece, o Racigel seria uma solução, digamos assim, adstringente para afastamento gengival que pode ser utilizada com ou sem o fio de retração. E aí, na busca das informações, na própria informação da Septodonte, veio aqui a nominação do produto que eu gostei muito. Ele, na verdade, ele é um gel termogelificante para preparo gengival. Então, ele não só atua como um adstringente, por ele ter, claro, cloreto de alumínio, mas 25%. Ele também sofre um processo de expansão térmica e que proporciona um certo grau de afastamento mecânico, e por isso ele pode, sim, em diversas situações, substituir o fio de retração. O fio de retração, como a gente sabe, para o paciente, não é confortável, não é? A gente tem situações clínicas que você fala, o fio de retração é primordial, mas ponha-se no lugar do paciente. Quem gosta de ter um fio de retração na gengiva? Você gosta, Milton? Não. A gente brinca, inclusive fala terrível. Assim, é legal usar fio, eu não gosto nem desse termo, né? Fio retrator. Quem faz retração já está errado. Vamos colocar como fio afastador, que eu fico mais feliz. Né? O fio que vai fazer um afastamento gengival. Porque retração é tudo que você não quer. Você quer um afastamento para uma melhor moldagem, né? E aí eu pergunto em aula assim, vocês gostam de fio? Aí o pessoal fica meio assim, vocês usam? Usa sem anestesia? Aí já começa a ficar meio cabreiro, né? Além de usar sem anestesia, deixa eu colocar em vocês? Agora, ninguém quer, né? Então isso leva a imaginar que não é uma coisa legal. E aí eu te pergunto assim, até pergunto para você, Marcelão, para a gente poder bater um papo aqui. Você tem aquela menininha de 22 anos que está fazendo lente de contato com você. Aquele periodonto maravilhoso que não entra nem sonda. Que fio você coloca? 000. Né? Fio para mim... Mas o ideal era não colocar nada. Fio para mim é 3 zeros, 4 zeros. Fio zero para mim é pescaria, né? Na minha opinião, né? Não quero aqui polemizar nada. Mas nesse periodonto tão delicado, por mais delicado que você seja para colocar um fio, se você tiver uma solução hemostática que cause esse afastamento quimicamente, não é muito mais interessante? Muito mais confortável, até porque os preparos para lente de contato, caso haja algum tipo de desgaste ou ajuste, ou mesmo um laminado mais conservador, eles, a maioria das situações, são supragengivais esses preparos. Então, exatamente. Um pequeno afastamento, já que você consiga com uma solução termogelificante como essa, uma solução de afastamento específica para uso sem fio, já seria o suficiente, né, Milton? Exatamente. Está perguntando aqui, mancha para usar na cimentação? Não, você pode usar, porque o muito importante é que você faça a lavagem contínua após dele. A gente vai mostrar a aplicação, você vai entender. Então a gente coloca ele, depois lava continuamente. Ele não vai ter nenhum problema na cimentação, tá? Você pode utilizar sim. Você não tem a seringa? Tira a seringa, mostra a ponteira aplicadora como ela é fininha. Aqui, se precisar, eu tenho aqui também. Esse é o Racigel, tá? Ele é abóbora, olha lá. Tá certo? E o ideal, ele tem aqui as pontinhas. Deixa eu ver. Aqui, ó. Dá pra ver aí? Isso, dá. Bem fininho, tá? Bem fininho. É uma ponta extremamente fininha. E às vezes, eu vou falar para vocês que isso é muito tranquilo. Se você achou que a ponta não é tão fina, compre uma ponta tipo 45, que é justamente para você colocar dentro do sulco gengival. Você faz como se fosse uma injeção. O Racigel, num primeiro momento, ele é líquido,
né? Ele é mais liquefeito, e conforme ele vai ficar na boca, você vai ver que ele vai ficar mais gelificado, vai ficar um gel. E é importante que depois de 3 minutos e meio, você lave muito bem, lave continuamente para tirar qualquer residual, seque e realize sua moldagem. Basicamente é isso. Isso. Você aplica, deixa uns 2 minutos, segundo o fabricante mínimo, um pouco mais se quiser, enxágua, seca e molda. É exatamente como eu faço. Porém, também, se o profissional sentir a necessidade, eu quero fazer numa região posterior, eu preciso de um afastamento maior e eu quero utilizá-lo como minha solução adstringente de apoio. Perfeito. Pode ser utilizado com ou sem fio. Lembrando que ele é hemostático, né? O cloreto de alumínio a 25%, eu acho que é o grande diferencial dele. Mas ele é hemostático. Então, essa hemostasia, você quer colocar um fio embebido em Racegel? Espetacular. Ele não substitui 100% o fio. Sempre onde o fio tem que ser colocado, que você tem espaço para o fio, perfeito. Mas muitas vezes você não tem. Então, aqui, ó. Eu tenho esse caso aqui. Essa menina, ela tinha uma faceta de resina que estava menor, esteticamente não estava agradável para ela, tá certo? E aí a gente fez o preparo, eu não vou entrar em detalhes aqui no preparo, que não é o nosso objetivo agora. E aí tivemos, né, depois do preparo, aqui eu estou mostrando para vocês, olha lá, a aplicação do Racegel para moldagem de um dente unitário. Olha como a pontinha joga bem dentro lá do suco, ó. Então ele é líquido, você precisa realmente jogar ele dentro do suco gengival. Você viu que teve um sangramentozinho ali, por causa do próprio preparo, sem problema nenhum. Estou colocando o Racegel, tá? Você acaba fazendo uma força um pouquinho maior, porque a ponta é pequenininha. Então eu gosto geralmente de ir e voltar com ele, olha lá. Tá certo? Aí depois que eu coloquei, eu acho um tempo bem legal, que é de 2 a 3 minutos, eu deixo 3 minutos e meio, e vou ter esse resultado aqui, olha que legal. Esse é o resultado, tá? Aí não tem mais sangramento nenhum, olha o que causa aqui. Veja se isso está bom para moldagem ou não, né? Maravilha, eu adoro. Então eu tenho essa qualidade, olha o periodonto, sem sangramento, pronto para ser moldado. Então é muito legal o uso dele. Aqui eu deixei 3 minutos e meio, lavei, sequei, e olha aqui, ó. Colocando o material de moldagem, jogando o arzinho, você não vê nada de sangramento. E mais ainda, a gente tem a cópia perfeita, aqui a lente como foi feita, já na cimentação, tá? Aqui a cimentação do dentinho dela. E aí a gente tem perfeitamente na moldagem, né, o resultado. Como ela era antes e como ela ficou. Então, hoje em dia, cara, as moldagens com fio ou sem fio, o Racegel para mim é fundamental. O resultado final dela. E ali mostrando, né, antes para vocês como estava o preparo. E como aqui eu só usei o Racegel, tá? Não usei fio, que o periodonto dela era extremamente delicado. Isso também pode ser feito em casos, por exemplo, como desse paciente, que queria trocar todos esses elementos, e aí quando a gente foi trocar, olha o que a gente encontrou. Olha que beleza, Marcelão. Né? Encontramos essa situação. E aí é um problema que a gente tem que resolver. Fizemos pino para ele aqui, fizemos retentores intraradiculares, preparamos tudo, 2 lentes, 4 coroas, e olha aqui o Racegel de novo, só que aqui com fio. Então ele tinha um periodonto com uma profundidade um pouco maior, um suco com a profundidade um pouco maior. Então nesse caso aqui, eu coloquei um fio e Racegel. Olha, no processo de moldagem imediato, né? Então eu coloco o Racegel, eu gosto de aguardar 3 minutos e meio, lavo continuamente, lavo, seco e já entro com o material de moldagem. Sempre uma silicone de adição. Não me lembro de ter repetido. Aqui vieram os laminados, né? Aqui em de silicato, né? Em IMEX. E o caso finalizado. E o periodonto, olha lá, sem nenhuma retração,
sem nenhum problema posterior, que é uma coisa muito comum de acontecer. Quando você coloca o fio, aí fica aquele degrau entre a sua prótese, a sua lente, a sua faceta e a parte cervical, porque você agrediu o periodonto, que vai responder, obviamente, vai responder com uma retração. Por isso que esse termo, às vezes, deixa a gente meio complexado aí. É ou não é, Marcelão? Perguntando se precisa da anestesia, não é necessária anestesia se você usar o Racigel sem o fio. Eu dei uma olhada em algumas revisões de literatura, o afastamento gengival sem uso do fio retrator resultou em menor nível pós-inflamatório de citocinas no fluido gengival crevicular. E também consideram que o menor estresse possível ao paciente também mostra essa técnica como sendo muito interessante. Então, que esses novos materiais retratores que nós temos agora, e que, na verdade, a gente prefere, como disse você, usar o termo materiais para afastamento, né? Não retração, afastamento, sem necessidade do fio, eles são promissores e acredito que seja uma tendência que venha a aumentar cada vez mais aí no meio odontológico. Mesmo quando você está fazendo um preparo para inlay, onlay, overlay, e às vezes por qualquer motivo teve um sangramento, escapou ali, provocou um sangramento gengival por qualquer situação, usa o Racegel, né? Ele é hemostático, ele não vai ter interferência com alginato, com plastalgin. Então, total possibilidade de, ao final de um preparo, por exemplo, de uma inlay, de uma onlay, de uma overlay, também usar esse material. Tá? E vou te dar uma coisa que eu faço. Muitas vezes você tem ali um preparo na caixa proximal que está uma coisinha subgengival, né, e quer moldar com alginato. Eu uso o Racegel, moldo com alginato e continuo a técnica de restauração da semidireta. E tenho conseguido excelentes resultados com a combinação do Racegel com plastalgin. Muito bom. Inclusive, pode-se usar essas seringas de moldagem, né, essas seringas para silicone. Você pode jogar o alginato ali e usar para injetar nessas áreas de difícil acesso. Ou pegar uma espátula, né, e comprimir naquela região mais profunda para que o alginato tenha uma penetração melhor e a precisão da moldagem aumente. Exatamente. Isso também deve ser considerado, né, Milton? Exatamente. Você sabe, Marcelo, que você estava falando uma coisa muito interessante, que é você colocar o alginato dentro daquelas seringas de aplicação, né, para você ter uma melhor cópia daquela região. E eu vou falar um negócio para você. Eu acho que é legal, eu acho que é viável. Você tem uma habilidade, tem uma secretária, te ajuda, coloca ali e você tem tempo hábil. Mas se você trabalha sozinho, eu vou falar a mesma coisa que quando eu fiz aqui ao vivo para vocês. Eu coloco o alginato no dedo, tá? E comprimo contra a região a ser moldada, para para quebrar aquela tensão superficial. E entro com a minha moldeira. Então a moldeira acaba levando aquele alginato que tem um corpo para que obtenha a melhor cópia do término do meu material. Então eu faço muito isso, viu? Maior. Exatamente. Em vez de usar a seringa, que às vezes a gente fala isso, o cara vai usar, compra a seringa, aí ele vai, faz tudo, coloca na seringa, e quando ele vai colocar, o material já não tem a mesma escoamento, a mesma tixotropia que você gostaria que tivesse. Então, plasticidade. Gente... Exatamente. Põe no dedo, no indicador, leva contra a região e já entra com a moldeira. Também faz com que você tenha um resultado muito interessante. Tá? Eu gosto muito de fazer isso. Eu uso a espátula 24 também, Hamilton. Também. Ela de fosfato de zinco, pego ela e levo na região profunda ali, vou passando rapidamente com força e entro com a moldeira. Sem dúvida nenhuma, só lembrando que aqui a gente fala, mas fala a verdade. Eu estou abrindo meu coração com vocês para falar a técnica. Eu uso sim o indicador para comprimir o plastalgin, mas eu vou falar uma coisa. Não é 100% dos casos para substituir um fio retrator. Quando você tem um periodonto com maior profundidade, uma bolsa um pouquinho maior, né, do teu preparo, coloca o fio e o Racegel, tá certo? Não é 100% dos casos. Mas quando você tem um periodonto extremamente delicado, onde o fio vai causar muito mais malefício do que benefício, aí o Racegel eu acho sensacional. Até porque esse material não é o único do mercado.
Existem outros no mercado. O Racegel, para mim, é o de mais fácil aplicação, melhor escoamento, melhor limpeza e que eu obtive os melhores resultados. Por isso, a minha opção pelo Racegel. Inserção, o colega que está perguntando, inserção com o dedo cria um tamponamento imediato no local. Maravilha, isso aí. Água gelada para manipular alginato. Pode ser, vamos lá, vamos estender o tempo de trabalho. Bom, pode ser, né? O que a gente tem que lembrar sempre, assim, eu não gosto muito de mudar a temperatura e pelo aquele motivo que eu já falei lá no começo. Eu tenho uma ânsia violenta, então quanto mais rápido ele for, melhor. Mas eu não gosto muito também de jogar com a temperatura da água. Lembrando que se você coloca água gelada, você tem um maior tempo de trabalho, e ele está falando isso por causa da seringa, que pode ser utilizado, tá? Mas eu gosto tanto do resultado final dele, depois da espatulação, tanto da tixotropia, que eu acabo utilizando a técnica dedal mesmo, a técnica digital. Mas é possível, né? Lembrando que a água gelada vai retardar a gelificação do alginato e a água morna ou quente vai acelerar a gelificação do alginato, desse ou de qualquer alginato. Isso, ele para usar com a seringa, o professor Paulo Minami recomenda água para retardar o tempo de presa. Outra sensacional, Paulo. Está comentando que o dedo é o melhor instrumento da odontologia. Há muitos anos. Nós estamos na era digital, né? Com o dígito você consegue condensar qualquer coisa. Quanto tempo, pergunta aqui o colega, quanto tempo Luiz. é o usual do contato do Racegel no fio? 2 minutos mínimo, é a média, inclusive está na bula. 2 minutos, depois você enxágua bem, seca e vai para a moldagem. Eu deixo um pouquinho mais, tá? A bula fala em 2 minutos, eu acho super viável, mas não te causa nenhum prejuízo se você deixar um pouquinho mais. Eu falo 3 minutos e meio, que é para o dentista deixar entre 3 e 4 minutos, né? Ou então, quando ele não marca o tempo, ele deixa mais que os 2 minutos. Porque abaixo de 2 minutos você acaba não tendo resultado. E o dentista acaba não marcando esse tempo. É uma falha odontológica, não marca de tempo. Então, eu gosto de deixar um pouquinho mais, 3 minutos e meio. Lava-se muito bem, continuamente, para tirar todo aquele gel que fica. Depois você seca e imediatamente você pode fazer sua moldagem. É assim que eu faço. Eu acho que a união desses dois materiais é bem interessante, tá? Você pode fazer excelentes moldagens de alginato usando o Racegel. Agora, a partir de já algum tempo, desde que eu comecei a trabalhar com o Racegel, eu não deixei mais de usar, né? Todas as minhas moldagens, com fio afastador ou sem fio, elas são embebidas ou são usadas com o Racegel. Porque se a gente esquecer o efeito afastador dele, não esqueça do poder hemostático. E principalmente do cloreto de alumínio a 25%, que é um diferencial desse material. Sim, e com isso, por exemplo, em dentes anteriores, para quem entrou agora também, principalmente você vai fazer um trabalho com facetas laminadas, coroas metal free no segmento anterior, lentes de contato, você vai fazer o afastamento suficiente só com Racegel, sem a necessidade do fio, provocando o afastamento suficiente e evitando uma retração permanente, que pode acontecer algumas situações quando você associa a solução adstringente com retração ou afastamento mecânico através dos fios. Então você estaria evitando isso, você seria mais conservador, o paciente estaria mais confortável, você teria um ganho de tempo, e isso também a gente entende como aumento da rentabilidade para o profissional, porque de uma forma rápida você faria o afastamento, seria menos desconfortável para o paciente, e o seu procedimento seria muito mais seguro e ágil, o que a gente quer também, porque muitas vezes um processo de diversos lentes, lâminas ao mesmo tempo, demanda um tempo maior para todos os processos, não é? Preparo, moldagem, confecção de provisório e tudo mais. Então, se você tem um material como esse, ele otimiza demais todo o procedimento e diminui o estresse do operador e traz conforto ao paciente, né? Com ganho e custo diminuído. Mais uma vez, o valor dele eu não sei, mas o custo-benefício é muito grande. Uma caixa de Racegel vem 3 seringas, as pontinhas, e o que você usa numa aplicação é muito pouco.
Como eu mostrei ali no videozinho, eu faço uma ida e uma volta ali no dente e é mais do que suficiente. Aguarda o tempo, lava e molda. Ele funciona por contato mesmo. Você coloca ali com a seringa e a pontinha, deixa ele em contato pelo menos 2 minutos, como a gente conversou, deixa um pouco mais, e depois você lava, não precisa fazer esfregaço com esse material. Mas o kit vem 3 seringas e o rendimento é grande. O rendimento é grande. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou só tirar aqui os acessórios, eu já vou mostrar para vocês o kit aqui, que assim eu prendo a seringa aqui, ó. Ó, pronto, tem um kit aqui, ó. 3 seringas, tá? Cada seringa então, com 1 grama, quase 1,5 gramas, 1,4. Exatamente, tá? Com as pontinhas de aplicação ultra finas. Eu já falei isso em outra live que eu fiz, né? A gente tem feito diariamente o Entre Amigos, inclusive o Marcelo, eu tive o prazer de ter ele comigo. É lógico que a gente tem que avaliar custos, principalmente agora, depois dessa crise financeira que nós vamos voltar. Quando voltar vai ser bem complicado. Mas, gente, o que tem de principal ainda dentro da clínica é você e seu tempo. Tá? Você utilizando um material que te dê bons resultados e que você consiga fazer com excelência, isso já é um diferencial absurdo. Tá? Então, mas lembrando que a gente vai ter menos de R$10 por aplicação. Mas depois que você usa, você vai ver que vale muito mais a pena. Sim. Para lentes de contato, geralmente a gente usa mais os silicones, de adição ou condensação. E aí sim o Rastigel, né? O alginato de precisão são para outras aplicações, prótese prótese total, prótese removível, para restaurações semidiretas, por exemplo, tipo inlay, onlay, elementos unitários, você consegue uma fidelidade adequada, né? Para grandes trabalhos de prótese fixa, aí a gente prefere ainda as técnicas tradicionais com silicone, né, Milton? Exatamente. Porém, o Rastigel está indicado para todas elas. O Rastigel você pode usar para tudo. O Plastalgin é um alginato siliconizado, sim, diferenciado, mas temos que lembrar das técnicas de moldagem. O que a silicone vai moldar, subgengival e moldagens de alta precisão, continuam sendo com silicones, tá? O alginato vai entrar naquela primeira área do silicone, onde você fazia, por exemplo, um trabalho para mocap, onde o alginato não te reproduzia tão bem. Esses alginatos, e principalmente o Plastalgin, ele vai te suprir essa necessidade. Mas moldagens extremamente específicas ainda continuam sendo com silicone, sem dúvida nenhuma. Gente, muito obrigado. E quantas perguntas, né, Milton? Foi bacana. Que legal. Quando tem bastante pergunta, é sinal que o tema é interessante, a discussão também. Realmente o que eu falei para vocês é o que a gente utiliza, né? Tanto o Plastalgin quanto o Rastigel. Tem várias pessoas que estão aqui na live que tiveram nos nossos cursos e sabem disso. Não estamos aqui, não é porque a gente teve o convite da Septodontia que a gente está falando, é porque a gente usa que a gente teve o convite. Então a gente usa e tem muita qualidade nesses produtos. Eu queria agradecer todo o pessoal da Septodontia, da TDV. Obrigado mais uma vez pela confiança. De todos os que o Hamilton falou, sejam os votos meus também. TDV Septodontia sempre com a gente nos cursos. Se Deus quiser, em breve estaremos aí com cursos presenciais, nos eventos, nos nossos espaços de curso, eventos em que somos convidados. Dúvidas posteriores, ficamos à disposição também nos nossos Instagrams pessoais aqui, né, Hamilton? Se a gente não respondeu, manda um direct para a Septodontia, para o Marcelo, para mim. O meu é @MiltonRenato. Eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês, de verdade. Tá? Obrigado. Valeu, Hamilton. Valeu, gente. Obrigado.